Emunat Hashem significa a fé em Deus, a base de tudo, acreditar em Deus, ter fé. Interessante que entre os nossos legisladores e entre aqueles que se ocuparam de contabilizar as mitzvot, enumerar os preceitos da Torá, existe uma discussão se a fé deve ser incluída no rol das mitzvot ou não. Alguns dizem que o primeiro versículo, o versículo de abertura dos 10 mandamentos, no qual Deus fala, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou do Egito. Alguns dizem, bom, e qual é o mandamento aqui? Qual é a ordem aqui? Então alguns falam, alguns desses comentaristas, desses legisladores, dizem que aqui o mandamento consiste simplesmente em acreditar em Deus. Eu sou Deus, teu Deus, que te tirou do Egito, etc. Outros mestres, outros comentaristas, eles não enumeram a fé em Deus como uma mitzvah, porque eles dizem que a fé é uma premissa básica, que está acima de todas as mitzvot, que vem antes de todas as mitzvot, que a fé não pode ser incluída no rol das mitzvot, porque seria uma coisa absurda dizer, olha, uma pessoa cumpriu 612, todas 612 das 613 mitzvot da Torá, ele cumpriu todos os preceitos, com exceção de um, qual? O de acreditar em Deus. Então é uma coisa absurda, por isso esses mestres, eles falam que a fé está acima das mitzvot, é uma premissa básica que antecede o cumprimento das mitzvot. Mas de qualquer maneira, o conceito de fé é a base, o fundamento de tudo. E fé significa acreditar. Interessante também que nos próprios mestres que elaboram o assunto, então nós vemos o próprio Maimônides no seu livro de mitzvot, de preceitos, que ele foi um dos que se dedicou a enumerá-los, etc. Então nós vemos nas suas obras, no Mishneh Torah, às vezes há uma nuance, uma diferença, que em alguns lugares se fala em acreditar em Deus, em outros textos ele mesmo fala em conhecer a Deus. Ou seja, procurar conhecer, entender, se aprofundar no conhecimento que leva à divindade, etc. Então, na realidade, existem ambas as coisas de acordo com a Torá, porque nós encontramos ambos os versículos em relação a Deus. Tem lugares que na Torá se fala Vayaminu Ba'Hashem, que acreditaram em Deus. Em outros lugares, Atah horeta ladat, veyadat hayom, da'et Elokei avicha, saiba, conheça o Deus do teu pai, ou que você tenha consciência para saber. Então, na realidade, nós devemos procurar saber e entender tudo aquilo que está no alcance do nosso intelecto, tudo aquilo que pode ser entendido, então deve ser entendido. A pessoa deve procurar entender, compreender, etc. E conforme se diz, onde termina a razão, onde termina o acesso do nosso intelecto naquelas coisas que não podem ser compreendidas, que não cabem na nossa cabeça, no nosso intelecto, então aí começa a fé. A partir daí começa a fé. Fé, então, significa acreditar. Acreditar não é... Às vezes nós sabemos, tem aqueles que falam ver para crer. Na realidade, no judaísmo isso não faz sentido. Aquilo que você vê com os seus próprios olhos, ou aquilo que você capta através dos seus sentidos de forma cognitiva, para isso você não precisa recorrer à fé. Para isso você não precisa acreditar. Mas é interessante que, de acordo com os livros racídicos, etc., com os nossos livros místicos, se fala que para um Yehudi saber da existência de Deus e que Deus é o Criador e Ele é o regente do mundo, etc., para isso ele nem precisa recorrer à fé. Assim como você sai à rua e você vê um prédio, você sabe que esse prédio não nasceu sozinho, alguém o construiu. Se você vê uma árvore, você também sabe que essa árvore não veio do nada, mas alguém lançou sementes, plantou e disso surgiu a árvore. Da mesma maneira, se fala que para nós é uma coisa muito lógica e evidente saber que esse mundo foi criado por Deus e que há um regente, etc. Nossa fé começa num plano mais elevado, ou seja, as coisas que podem ser captadas através do intelecto, elas são compreensíveis. Isso a gente deve procurar estudar, aprender, entender e interiorizar isso até a nível intelectual. Existem coisas
e questões que o nosso intelecto não consegue compreender, não consegue entender ou conciliar, aí sim devemos recorrer à fé. Mas de qualquer forma, existe o conceito de Emunat Hashem, que é a base e o fundamento de tudo, acreditar na existência de Deus, com tudo o que isso envolve, que Deus é perfeito, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Ele é infinito, é ilimitado, etc. Então, estar ciente, não é apenas ciente, porque fé é mais do que uma ideia intelectual que está na nossa mente, e até mais do que um sentimento, emoção presente no nosso íntimo, no nosso coração. Fé é acima do intelecto e acima das emoções também. Então, fé é algo transcendental, e isso significa ter fé na existência de Deus, de Hashem.